O Olhar Social Entrevista discute hoje a inclusão de pessoas surdas. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Fernanda, pedagoga, professora de Libras e deficiente auditiva. Vozes, música, carros, passos, sons do nosso dia a dia. Você já imaginou como seria viver no silêncio absoluto? É nesse mundo silencioso que vivem pessoas portadoras de deficiência auditiva, como Fernanda Vanessa Alves. Que eu falo assim, normal, né? Eu falo assim, você não é surda. Aí para mim, muita ginástica, muita bochecha. Fomos atrás, né? Fiz ela colocar o aparelho, não deixei sem ela aparelho 1 minuto, porque eu queria vê-la falar. Eu queria que a minha filha falasse de qualquer forma. As palavras não transmitem apenas significados. É por meio delas que expressamos nossos sentimentos e ideias. Para uma pessoa surda, a comunicação com as outras pessoas torna-se difícil. E tem umas palavras assim que o surdo eles não entende. E a gente tem que traduzir as palavras, o significado. Por exemplo, se você falar assim uma palavra, necessidade, ele não conhece a palavra. Você tem que falar precisa. Para conseguir acompanhar o ritmo dos outros alunos, Fernanda passava o dia todo na escola. Por conviver com ouvintes, aprendeu a leitura labial e se tornou oralizada. A língua de sinais foi aprendida muitos anos depois, na escola Anne Sullivan, em São Caetano do Sul. Foi difícil aprender em Libras, porque eu aprendi a oralizada primeiro, leitura labial, e bem depois eu aprendi em Libras, foi numa escola Anne Sullivan. A professora que estava na frente, ela falava da matéria e fazia em Libras, só que eu não dava atenção em Libras, porque eu não sabia nada. Aí eu olhava a leitura labial. Foram as dificuldades vividas no colégio e sua força de vontade que fizeram Fernanda escolher o curso de pedagogia. E é nas salas de aula que ela une os mundos de ouvintes e surdos. A história de Fernanda é um exemplo de como era feita a educação antigamente, como vimos no primeiro bloco. A matéria mostrou que os pais dela não aprenderam Libras e insistiram para que ela falasse. Miriam, como isso afeta o desenvolvimento de uma criança surda? Bom, afeta totalmente o desenvolvimento da criança, porque a criança precisa de língua para poder se formar enquanto cidadão, né? Então, sem a língua, ela não pode elaborar pensamentos, ter ideias próprias, ter opinião formada, ela não pode se constituir enquanto cidadão e participar da sociedade, do meio social. Então, a língua é a base para a educação. Sem a língua, o surdo não consegue ser inserido ou ser incluído, né? É a base para todo o princípio educacional, a língua de sinais. E na história da Fernanda, realmente os pais obrigavam ela a falar, porque era a proposta que se tinha na época, era o entendimento que se tinha no momento, que era tornar o surdo mais próximo do normal, do ouvinte. Ou seja, ele não teria que aprender, ele teria que aprender a língua, né? Forçar ele, isso ia dificultar bastante ele no entendimento de como ser uma pessoa, um cidadão. Exatamente, a gente, nesse princípio educacional, você queria colocar a língua oral no indivíduo surdo, só que ele não ouvia essa fala, não tinha resíduo auditivo, e você obrigava ele a falar, só que ele nunca falaria como uma pessoa ouvinte. Porque a gente só fala assim porque a gente tem esse resíduo auditivo. Forçando um princípio que ele não tem, né? Ele não tem, então você tratava ele até na época como um deficiente, ou seja, faltava nele a fala. Então eu tenho que ensinar a fala para ele deixar de ser deficiente. E hoje o surdo é encarado como um ser diferente, porque ele tem uma língua diferente da nossa. Esse que é o princípio. Ela não é somente um instrumento importante para a comunicação do surdo, mas também o reconhecimento da identidade dessa comunidade. Isso mesmo, Amanda, porque com a língua ele se forma enquanto cidadão, participa e forma a identidade dele, né? E aí o surdo pequeno, ele vê os modelos de surdos que estão inseridos na sociedade, participando ativamente, bem políticos, inseridos aí no mundo profissional. Antes o surdo pequeno não tinha esse parâmetro, então a formação da identidade dele também se baseava nos ouvintes, né? Sendo que era uma frustração, porque ele nunca ia ser igual a um ouvinte, né? E hoje ele enxerga o surdo
como um ser capaz, é um ser capaz, só que é um ser diferente, com uma outra língua. A Libras, então, ela não é só mímica, ela também é diferente do português. Você pode mostrar um sinal para a gente que mostra essa diferença? A Libras é uma língua com todos os princípios de uma língua, tá? Aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos, então um aspecto total da língua. E ela é diferente da língua portuguesa, na estrutura, em todos os sentidos, né? Então, por exemplo, no português a gente fala o avião caiu, por exemplo. Então, tem o avião caiu. São 3 palavras para usar essa oração, para fazer essa oração. E se eu fizer em Libras, eu faço assim. É um sinal que se locomove no espaço e já está mostrando que o avião caiu. Portanto, é uma língua que é diferente. Ela não tem essa coisa de comparação. Ela tem uma estrutura própria dela que é diferente do português. Assim como qualquer língua, ela tem toda a parte de gramática diferenciada, né? As línguas têm esse princípio. E tem outros sinais que diferenciam, que partem, que tem que estar contextualizado para que isso aconteça, né? Um fato curioso também é que eles veem, né, a Libras como se fosse o nosso português. Como que é essa ligação deles? A Libras não é português. A Libras não é português e isso é um erro que as pessoas se equivocam por falta de conhecimento, porque é como se comparasse a Libras ou o português como o inglês. O português é português, o inglês é inglês, né? Só que essas 2 línguas são na modalidade oral. E a Libras é na modalidade visual, né? Espaço visual. Portanto, ela não tem nem como ser comparada com uma língua que é modalidade oral e auditiva, né? Que é, no caso, o português, né? Então, são totalmente diferentes, não tem comparação. Chegamos ao fim do Olhar Social. Agradecemos a nossa convidada de hoje, Miriam. Você tem alguma ressalva para deixar? Alguma outra dúvida, algum outro esclarecimento que você gostaria de apontar? Eu só queria ressaltar que dia 26 a gente esteve na Avenida Paulista, né, fazendo uma passeata, um movimento dos surdos que estão lutando, insistindo junto ao nosso governo federal que mantém as escolas de surdo, porque é lá que eles aprendem a língua de sinais. Maioria dos surdos, eles são filhos de familiares ouvintes, são pais ouvintes. E os ouvintes não têm essa língua, ele aprende na escola. Portanto, eles estão lutando para que isso aconteça e nós tivemos um movimento no dia 26, sábado passado, que juntou muitas comunidades surdas lutando para isso. E esperamos que o nosso ministro da Educação acolha essa ideia e reflita sobre isso, porque nós estamos formulando o CONAE, que vai traçar a educação dos próximos 10 anos, e a gente espera que já esteja inserido esse pedido, essa ressalva que o surdo está falando, né? Que ocorra a inclusão, sim, mas uma inclusão com qualidade. E uma inclusão com qualidade, ela só se dá depois que a aquisição da língua está completa. É isso que o surdo quer e é por isso que a gente batalha sempre. Muito obrigada por ter essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Obrigado a você, Miriam. Obrigada. Obrigado, Miriam. Obrigado a você que nos acompanhou e uma boa noite.